Olá, amados, a paz de Arrucho. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Nívia Soares, certo? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Peraí, opa. Vamos aqui continuar. E naquela época, 2 sumos sacerdotes no templo, uma grande corrupção dentro do templo, uma grande roubalheira dentro do templo. E a palavra do Senhor não veio dentro do templo. A palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Então vocês vejam que a palavra do Senhor não veio no templo, nunca veio no templo, amados, porque Yahweh, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Então essa palavra do Senhor que vinha no templo não era a palavra de Yahweh, porque o templo que Salomão edificou, a casa, foi para o Deus das trevas, como está escrito, né? O próprio Salomão disse, o Senhor disse que habitaria nas trevas, para isto eu edifiquei esta casa para a sua eterna habitação. Então vocês vejam que Yahweh, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, veja, e Salomão lhe edificou casa para quem? Para o Deus das trevas, não foi para Yahweh. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Aqui é Yahweh falando, amados. Através de quem? De Estevão. E aí aqui em Atos 17, o apóstolo Shaul, que aqui eles deram o nome de Paulo, olha o que ele diz aqui. Está aqui bem claro. Então, Yahweh, o verdadeiro, ele nunca vai falar no templo. Pelo contrário. Yahushua, ele tira as pessoas do templo para fora. Ele chama as pessoas para fora. Nem Yahushua está no templo, tá? Então vocês vejam bem, ó. O Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. Então, se Yahweh não habita em templos, como que ele vai falar no templo se ele não habita no templo? Que Deus é esse que está falando? Que ela disse que ele não falou no templo, mas ele falou assim, porque o verdadeiro, ele não fala em templos feitos por mãos humanas. Ele fala no templo do Espírito que somos nós. E quem são o templo do Espírito são todos aqueles que creem que são um templo e não vai mais a um templo físico. Por quê? Porque Yahweh não fala no templo físico. Ele não está lá. Então, se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, muito menos o Espírito dele, que é ele próprio, e nem tampouco ele vai falar lá, porque se ele não está lá, como é que ele vai falar se ele não habita lá? Né? Então, vocês vejam bem como é que são as coisas. Então, vamos aqui continuar. Que ela está falando aqui, né? É o que a Bíblia diz, eu amo isso. A palavra veio a João. Quem era João? João foi um homem que vivia no deserto, filho de um sacerdote velho. Zacarias, um cara que vestia-se de um jeito muito esquisito. Cara que se vestia de pele de cordeiro, pele de carneiro, comia... Aí, deixa eu falar com vocês o seguinte, Zacarias foi sacerdote, né? E ele foi pai de João Batista. Mas vocês vejam que Zacarias, ele foi morto, né? Ele foi enganado também, porque ele era sacerdote. Mas Zacarias foi morto. Zacarias, pai de João Batista, foi morto. Por quem? Pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos daquela época. Tá? E pela política. Porque Herodes
mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, né? Porque ele mandou matar todas as crianças, homens, machos, de 2 anos para baixo, porque ele queria matar Yahushua. E aí chegaram para João Batista, para Zacarias, o pai de João Batista, e perguntaram para ele, aonde está o menino? Porque eles pensaram que João Batista era Yahushua. Isso está nos apócrifos, amados. E aí o Zacarias falou que não sabia onde ele estava, porque ele estava no templo. Ele não sabia onde estava, né, o João Batista. E aí eles pegaram e mataram ele no altar, como disse o próprio Yahushua falou isso também, que eles mataram Zacarias. Então vocês vejam bem, Yahushua falou isso. Então, eu gostaria de ver aqui o seguinte, o sacerdote Zacarias profetizou, profecia do sacerdote Zacarias, pai de João Batista, Bíblia. Vocês veem? Quem foi Zacarias, pai de João Batista? Vamos ver aqui, Quem foi Zacarias, pai de João Batista? João era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, que também eram as filhas de Arão e sumo sacerdote, de forma que tanto seu pai quanto sua mãe eram da tribo de Levi. Certo. Existia no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abia, cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel, Lucas 1:5. Aí aqui, vamos lá. Pode parecer redundante a pergunta acima, mas ela é realmente relevante para que não se confunda com o profeta Zacarias, filho de Baraquias. Veja, tinha o profeta Zacarias, filho de Baraquias, e tinha o sumo sacerdote Zacarias, que foi pai de João Batista. Tá? Só que vocês vejam que o Zacarias, o sacerdote Zacarias, que foi pai de João Batista, ele não profetizava. O João Batista, ele foi profeta. Tá certo? Ele foi profeta. Ele que preparou o caminho, a vinda de Yahushua, tá? O João Batista. Mas o Zacarias, que era pai dele, ele não profetizou, amados. Vocês vejam que os profetas não profetizavam. Os sacerdotes não profetizavam. Quem profetizava eram os profetas. E o que os profetas profetizavam? Eles profetizavam a vinda de Yahushua. Por quê? Porque Yahushua é ele que veio revelar o Pai. É assim que está na Escritura. Então, veja bem. Cadê? Que teve seu ministério atuante na época do rei Dário. O personagem a quem nos referimos neste pequeno estudo bíblico chama-se no original hebraico Zecaiá, sacerdote Zacarias. O nome de Zacarias corresponde a uma derivação de aglutinação. Quando a fusão... isso aí eu não vou... Então, eu quero saber aqui, Veja bem. Zacarias, portanto, significa Deus lembrou. O interessante do significado do nome Zacarias é que ele era casado com Isabel, que em hebraico é o nome Elishevá, que também é uma aglutinação do termo Deus. Esse El aqui não é de Arro não, tá, amados? É de Baal, tá? Significa promessa de Deus. Os pais de João Batista formavam com seus nomes a linda mensagem de que Deus se lembrou da promessa, né? Fazendo com que Isabel concebesse, gerando a voz que clama no deserto. Vocês vejam que Zacarias que profetizou a vinda de... João Batista, filho de Zacarias, que profetizou a vinda de Yahushua. Agora, Zacarias não profetizou. Então vocês vejam que os sacerdotes não profetizavam. Vocês vejam bem.
Além disso, Zacarias era um sacerdote da casa de Abias, que passou a denominar sua descendência a partir do reinado de Davi, que continuou com o filho de Davi, na divisão das hostes sacerdotais em 24 seções. Zacarias entrou no Santo dos Santos. O pai de João Batista foi sorteado para oferecer incenso no templo. Foi nessa ocasião que o anjo Gabriel anunciou que Isabel, prima de Maria, teria um filho, cujo nome deveria ser João e Aronã. Então vocês vejam bem que o anjo veio falar com Zacarias. Vocês vejam bem, o anjo veio falar com Zacarias, anunciar, tá certo? Anunciou a Zacarias. O sacerdote Zacarias era uma figura importante na religião judaica e da época de Jesus. Veja, da época de Yahushua. Lucas afirma que ele e sua esposa eram fiéis e tementes a Yahweh em toda a sua casa. Ou seja, ele era temente no templo, sim, mas ele foi enganado. Tanto é que João Batista que veio anunciar Yahushua. Então vocês vejam bem. João Batista era filho de um sacerdote. Então veja que João era filho de um sacerdote. Portanto, João Batista também era um sacerdote. Não. João Batista era profeta, nunca foi sacerdote. Nunca foi. Pois esse ofício era passado de pai para filho. Mentira. João Batista, ele era profeta, nunca foi sacerdote, tá? E somente a descendência de Arão podia exercer o sacerdote no templo dos judeus em Jerusalém. Aqui é mentira deles, tá, amados? Daí fica a pergunta, se João era um sacerdote, o que ele fazia vivendo no deserto? Vocês vejam que ele não entrou em templo. João não entrou em templo. Por que o sacerdote abandonaria o templo em Jerusalém e iria viver no deserto? Por qual motivo? A sua pregação era o arrependimento. Vocês vejam, a pregação de João Batista era o quê? Era o arrependimento das coisas físicas e ir para Yahushua, que é o caminho. Porque João Batista que veio preparar o caminho. Então vocês vejam bem. João Batista, ele foi profeta, ele não foi sacerdote. Ele não entrou em templo, ele vivia no deserto. Então vocês vejam bem. E ele que preparou o caminho de Yahushua. Tá certo? E aqui, bota aqui, ele branco, mas ele não era branco, ele era preto. Tá? Então vocês vejam bem. Vocês vejam, tá? Que ele era, aqui profeta não, quem foi profeta Zacarias? Sim, aqui o profeta Zacarias era o outro, que era profeta. Que tem o sacerdote Zacarias e tem o profeta Zacarias, tá? Como a gente viu, né? Então, vocês vejam bem que Yahushua, ele que veio anunciar o Pai. E Yahweh, ele não falava em templo, nunca falou porque ele não habita em templo, ele nunca habitou em templo, nem tampouco João Batista habitou em templo. Por quê? Porque ele veio preparar o caminho de Yahushua. Tá certo? Então ele não habitou em templo, ele vivia no deserto. Então vamos aqui ver o que ela vai falar. Mel e gafanhoto, um homem atípico, que vivia numa região desértica, e a palavra de Deus, ela não veio numa região popular, é coisa mais estranha isso. A palavra de Deus não veio no templo onde as pessoas costumavam ir, mas a palavra de Deus veio a João no deserto. E o interessante é que Sim, mas por que ele habitou no deserto? Porque foi o que eu falei, né? Que o negócio foi o seguinte, amados. E Yahushua, ele mesmo falou, né? Que os sacerdotes, líderes religiosos daquela época, eles que mataram Zacarias entre o altar, né? Entre o altar e o santo não me lembro mais, mas é uma coisa assim, que está nos apócrifos. E Yahushua falou, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que está escrito. Né? Então, o que acontece? Quando eles mataram Zacarias, eles mataram porque isso está nos apócrifos, tá? O que acontece? O Herodes, ele queria matar as crianças de 2 anos para baixo. Tanto que vocês podem ver que Yahushua, quando eles queriam matar, Yahushua já tinha cerca de 2 anos. Yahushua não era pequenininho, um bebezinho. Já tinha cerca de 2 anos. E aí Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque era aproximadamente a idade de Yahushua, tá?
E aí, João Batista, ele era 6 meses mais velho que Yahushua, tá certo? Então, o que acontece? Quando eles foram procurar, eles foram, né, a mando de Herodes, dos líderes religiosos, eles foram procurar Zacarias no templo, o pai de João Batista. Eles perguntaram: onde está o menino? Quem? João Batista. E ele disse: olha, eu não sei onde ele está, porque eu estou aqui no templo, estou trabalhando no templo. E eles pensaram: então João Batista é Yahushua. E ele está escondendo o menino porque se trata de Yahushua. E o que eles fizeram? Mataram João Batista. Mataram Zacarias, o pai de João Batista, dentro do templo, no altar. Eles mataram. E isso, né? E quem fez isso foram os líderes religiosos, junto com a política, com Herodes, porque Herodes era o governador da época. Então vocês vejam que a religião e política sempre estão de mãos dadas. Até hoje você vê isso. Marcha para Jesus, você vê aí os líderes religiosos junto com políticos. Vocês vejam que está tudo ligado. Então deixa eu ver aqui, ó. Jesus disse que eles matariam, que o sangue deles, que o sangue de Abel até a morte de Zacarias. Bíblia. Deixa eu ver onde está escrito isso, porque tem uma parte que a Yahushua fala isso. E fala para quem? Para os líderes. Aqui, ó, Lucas 11:51. Lucas 11:51, amados. Olha o que diz aqui em Lucas 11:51. Deixa eu até nessa aqui. Não, vamos nessa aqui, né, para ver. Lucas 11:51, olha só. E ele está falando isso para quem? Para os líderes religiosos. Tá? Está falando isso para os líderes religiosos daquela época. Aqui, ó, vamos daqui. E respondendo os doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. Vocês vejam aqui, ó, Lucas 11, os doutores da lei. Aí ele disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar. Vocês vejam aqui, ó, vamos botar aqui Lucas 11, 45, 46. Veja bem. Vocês vejam que está falando dos líderes religiosos. Lucas 11. Né? Aí 45 e 46. Vocês verem que ele está falando dos líderes religiosos aqui, ó. Do 45. Vamos botar aqui tudo aqui. Vamos ler nessas aqui, ó. Vamos ler nessas aqui, né? Então, o mestre da lei disse a Yahushua, ó. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes disse a Yahushua, ó. Intérprete da lei. Veja, ó. Doutores da lei, mas aqui está falando para quem? Está falando dos líderes religiosos, mestre da lei, líderes religiosos. Está falando desses, tá certo? Que ficava cobrando a lei. Mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. E Yahushua respondeu. Veja. Yahushua respondeu a quem? Ao mestre da lei. Dizendo: ai de vocês também, mestre da lei, ou doutores da lei. Isso aí tudo são líderes religiosos que cobravam a lei de Moisés. Porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar. Mas vocês mesmo não ajudam, nem ao menos com um dedo, essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês. Veja, ele está falando isso para quem, amados? Está falando isso para os líderes religiosos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Veja. Com isso, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Yahweh disse: mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão a outros. Por isso, digo a essa gente de hoje, será castigada pelo monte de todos
pela morte de todos os profetas assassinados, desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel, até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Quem é esse Zacarias que foi assassinado? Entre o altar e o santo lugar? Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ele aqui está falando de quem? De Zacarias, que era pai de João Batista. Tá certo? Que ele foi assassinado. Está nos apócrifos. Ele foi assassinado entre o altar e o santo lugar, que ele estava no templo. E eles mataram ele ali. Por quê? Porque eles pensaram que João Batista era Yahushua. Eles queriam matar João Batista. E aí João Batista foi para o deserto. Por isso que ele viveu no deserto. Porque Isabel levou ele para o deserto. Então vocês vejam bem, isso está nos apócrifos. Só que isso é ocultado no sistema religioso. Então aqui, ó. Eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa de sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Quando Yahushua saiu dali, os mestres da lei, os fariseus, ou seja, os líderes religiosos, começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivos para acusá-lo. Para acusá-lo para quê? Acusar para matar. E foi o que eles fizeram. Então vocês vejam bem. Vocês vejam bem como é que são as coisas. Então vamos continuar aqui o que ela vai falar. As pessoas estavam tão sedentas pela palavra de Deus que as pessoas iam ter com João no deserto. As pessoas iam atrás de João, eles perceberam que a palavra de Deus estava ali. Perceberam que a palavra do Senhor estava no deserto. E foram ter com João no deserto. E a Bíblia diz... Exato, querida, o Nívia. Estava no deserto. Estava... Por quê? Porque João... Ele não foi a templo, ele não entrou em templo, né? Então, e Yahweh também não habita em templo feito por mãos humanas. Então as pessoas têm que sair do templo físico, onde o Altíssimo, o verdadeiro, não habita, e ir para fora, porque Yahushua, ele está chamando para fora os seus, para fora da onde? Da religião, como está escrito em João 10, que ele chama para fora as ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz, saem para fora, e segue Yahushua. Vocês vejam bem. Em Mateus, capítulo 3, verso 11. João Aí ela também vai botar versículos isolados. Diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, exatamente. Vocês vejam que João Batista ele veio preparar o caminho, né, de Yahushua. Ele veio anunciar o caminho que é Yahushua. Tá certo? Ele veio anunciar o caminho que é Yahushua. Tanto que os líderes religiosos pensaram que ele era Yahushua. E ele disse, eu não sou Yahushua. Mas ele anunciou o caminho Yahushua. Então vocês vejam bem. Uau! João faz uma afirmação tremenda a respeito de Jesus, quando eles perguntam se João não seria porventura o Messias. Ele diz, olha, eu estou aqui apenas batizando vocês com água. Eu estou aqui apenas limpando o caminho, porque atrás de mim está vindo alguém que vai batizar vocês, vai imergir vocês no Espírito Santo e no fogo. Uau! O propósito do ministério de João, ele foi pregar o arrependimento,
E é interessante que depois de 400 anos de silêncio profético, a primeira palavra profética que foi liberada não foi: ó Israel, tenha bom ânimo, há esperança para você. Foi isso? Não. Ó Israel, tu és muito amado, eis que trarei a vocês o Messias. Foi isso? Foi? Hein? Sabe qual foi a primeira palavra profética depois de 400 anos de silêncio? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sim, arrependei-vos. Mas arrepender de quê, amados? Arrepender da religião, de estar no caminho errado, de estar adorando Deus falso e ir para o verdadeiro. Esse é o verdadeiro arrependimento. Tá certo? Esse é o verdadeiro arrependimento. Foi isso que o João veio fazer. Foi anunciar a vinda de Yahushua e falar para. Se a pessoa ir para Yahushua, a pessoa tem que se arrepender. A pessoa tem que se arrepender de estar no erro da religião. Porque a religião não transforma ninguém. O único que transforma é Yahushua. Tá certo? E é o único que leva ao Pai é Yahushua. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele que leva ao Pai. Mas para isso, precisa ter o arrependimento. Mas qual arrependimento? Porque no sistema, o arrependimento que o sistema religioso fala é um arrependimento tipo: olha, poxa, eu ainda fumo. Eu tenho que parar de fumar, caramba, como é? Eu me arrependo. Olha, pai, me perdoa por eu estar fumando, eu não vou mais fumar. Mas aí a pessoa vai, se arrepende, tem que parar de fumar, mas a pessoa é viciada no cigarro e aí vai, não consegue parar de fumar. O arrependimento de quê? De estar vendo novela. O arrependimento de quê? São coisas dessa vida temporal, sendo que o arrependimento verdadeiro é a pessoa estar indo na congregação dos mortos, que aqui é a congregação dos mortos, como está escrito em Provérbios 21:16, que o homem que se desvia do caminho do entendimento, ou seja, no espírito, na congregação dos mortos repousará. E a pessoa se arrepender, sair do engano da religião, do caminho da mentira, e ir para o caminho da verdade, e ir para Yahushua, que é a verdade. Por quê? Porque quando a pessoa se arrepende e vai para a verdade, ela passa a andar na verdade. E aí, quando ela está cheia do Espírito, porque o Pai nos enche do Espírito, não tem mais lugar para a pessoa praticar obras da carne. Por quê? Porque a carne é mortificada, o Espírito é vivificado. É assim que está na Escritura. Tá? Mas o que eu arrependei-vos aqui? Ela aqui está falando, revelando Jesus. Tá? Vamos ver se ela realmente vai revelar. Quem é Yahushua? O caráter de Yahushua. Porque ela aqui está falando de João, até agora ela falou de João. Está falando de João, que João veio anunciar o arrependimento. E eu ainda acrescento que João também veio preparar o caminho de Yahushua. Anunciar a vinda de Yahushua também. Porque os profetas, eles anunciaram a vinda do justo, que é Yahushua. E João, ele veio anunciar Yahushua para se arrepender, para ir para Yahushua. Agora aqui ela está falando do arrependimento, que ele falou do arrependimento. Mas qual é o arrependimento que ela vai falar aqui no sistema? Qual é o arrependimento? Porque no sistema, o arrependimento é um. Na Escritura, o arrependimento é outro. Então vamos ver o que ela vai falar. Porque dependendo do que ela vai falar, eu vou falar o que ela está falando no arrependimento do sistema religioso e qual é a diferença do arrependimento na Escritura. Tá certo? Então vamos ver. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus, ele teve esse mesmo discurso e ele disse: chegado o reino. Então, amado, peraí. Reino dos céus. Então, eu vou parar por aqui, nessa parte, porque já vai dar 30 minutos, e a gente continua, né? Então, é isso, amados. Amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres
do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.